Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse curso sobre hidrantes de incêndio e eu espero que esse material possa fazer total diferença aí nos seus projetos. Bem, como você sabe, se você comprou esse curso, você tem direito a um bônus, que é o livro digital sobre hidrantes de incêndio. E tudo que eu vou falar aqui, eu vou analisar ali diretamente do livro. Então, esse livro você vai receber aí após o período de garantia, que é após 8 dias da sua compra. Porém, eu já vou começar com vocês aqui a leitura desse livro, porque tá tudo aqui que a gente precisa saber a respeito de hidrantes. A única coisa que não tem no livro é a respeito do dimensionamento no projeto, que nós vamos ver neste curso, mais para o final. Mas, por enquanto, nós vamos começar com o básico para entender como que funciona o sistema de hidrante e o sistema de bombas. Então, nós vamos entender esse funcionamento, a gente vai entender como é feito o dimensionamento e depois nós vamos passar aí para o nosso projeto e também para a planilha. Vocês também vão receber uma planilha e eu vou, no final, fazer uma aula só explicando como vocês vão utilizar essa planilha. Então, vamos iniciar aí o nosso curso. Sejam muito bem-vindos. Bem, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e esse é o nosso livro digital, Hidrante de Incêndio, Funcionamento do Sistema e Dimensionamento. Esse dimensionamento aqui que trata no livro é o dimensionamento que a gente vai fazer no hidrante mais desfavorável e o dimensionamento na bomba de incêndio. Nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Por enquanto, nós vamos nos concentrar ao funcionamento do sistema. Bem, vamos começar então com a composição do sistema de hidrantes. Então, aqui eu tenho uma figura contendo a composição desse sistema. O hidrante, o sistema de hidrantes, ele usa água como seu agente extintor. E a gente trabalha aí com o sistema pressurizado, ou seja, água dentro da tubulação. Então, assim que você abre um registro, já sai água com uma determinada pressão. À medida que essa água sai e a pressão cai, porque você vai estar usando a água, a bomba ela aciona para adicionar mais pressão e vazão no sistema. Então, basicamente assim funciona o sistema. E de que ele é composto? Ele é composto aí de uma reserva técnica de incêndio, que é a água que você vai ter que reservar exclusivamente para esse sistema. Vai compor do reservatório, que vai guardar essa água, as tubulações e as conexões, a bomba de incêndio, o abrigo de mangueira com registro. Geralmente o registro ele fica dentro do abrigo, ele pode também ficar fora do abrigo. Nós vamos ver isso mais para frente. Mangueira e esguicho. O esguicho é o que vai regular o jato ali de água. E dispositivo de recalque. Esse dispositivo de recalque é um registro que a gente coloca na calçada, tá? Ele é utilizado para que o bombeiro ele possa engatar a mangueira da sua viatura nesse registro e fornecer água para o sistema, caso haja algum problema com a nossa caixa d'água. Por exemplo, pegou fogo na edificação, a caixa d'água era de PVC, queimou, e aí o que aconteceu? A água se foi. Nesse caso, o bombeiro vai engatar aí a mangueira dele, vai fornecer água para o sistema. É apenas um exemplo para que vocês entendam. Porque geralmente essas caixas d'água são construídas com material incombustível ou elas vão estar protegidas aí com paredes corta-fogo. Mas é para que vocês entendam esse exemplo. Se houver algum erro aí com a caixa d'água, com essa reserva de incêndio, o bombeiro ele pode engatar a mangueira dele, usar a água da viatura dele e jogar aí
dentro da tubulação. Então, a água vai vir de baixo para cima aqui da viatura dele. Ou ele também pode engatar a mangueira dele e puxar essa água aqui para apagar o fogo, por exemplo, de uma edificação vizinha que não tem hidrante. Então, ele pega aí emprestado essa água aí do seu sistema de hidrantes, tá? Então, esse registro de recalque, ele é basicamente para esse uso. Bem, então aqui eu vou gravar cada vídeo falando a respeito de um desses itens. E depois a gente vai passar para o dimensionamento, tá? Então, vou primeiro falar da reserva de incêndio, que é o que está aqui também, o primeiro tópico aqui no nosso livro. Essa reserva é um volume de água que vai ter que ficar sempre disponível aí para o sistema de hidrantes. Então, nesse caso, eu não posso usar essa água. Essa água vai ficar reservada especialmente para o sistema de hidrantes, tá? Porém, qual quantidade dessa água que eu vou precisar para o meu sistema, para o meu tipo de edificação? Então, isso aí a gente vai definir conforme a tabela 4, aí da IT 17 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Se você aí é de outro estado, você vai procurar a instrução técnica do seu estado que fala a respeito dos hidrantes e você vai procurar uma tabela parecida com essa daqui, ó, onde a gente tem aí o grupo de visão, a área, e aqui a gente tem a definição do tipo de sistema de hidrantes e a quantidade de água que a gente vai precisar reservar, tá? Então, a gente define essa quantidade de acordo com 3 fatores. Um deles é a divisão e ocupação da edificação, o outro é a área e o outro a carga de incêndio. Então, eu preciso dessas 3 informações para eu saber qual volume de água eu vou precisar e qual tipo de sistema eu vou utilizar para a minha edificação. Nesse exemplo aqui, eu vou dar o exemplo de uma edificação de apartamentos residenciais de 2.000 metros quadrados, que tem uma carga de incêndio baixa aí de até 300 megajoules por metro quadrado. Qual que é a divisão de uma edificação residencial de apartamentos? É a divisão aqui A2, tá bom? É A2 aqui. Se você não sabe como fazer essa classificação, eu vou deixar um link aqui para você ir lá no meu canal do YouTube, que a gente tem uma aula específica ensinando como classificar a edificação. Então, eu creio que se você está nesse curso, você já tem algum conhecimento a respeito de projeto de incêndio. Então, eu creio que você já vai saber classificar a edificação e saber também avaliar qual carga de incêndio que ela tem ali. A carga de incêndio a gente encontra na IT 09, tá? Isso para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Se você está em outro estado, essa numeração vai variar. Então, você vai procurar aí pela instrução técnica sobre carga de incêndio. E aí você vai avaliar qual carga de incêndio para o seu tipo de edificação. Para esse tipo, que é apartamentos residenciais, a gente tem a divisão A2 e a gente tem a carga de incêndio de até 300 megajoules por metro quadrado. Nesse caso, eu já tenho a área que eu estipulei, que são 2.000 metros quadrados, a divisão e a carga de incêndio. Então, eu venho aqui na tabela e acho minha divisão A2, confiro que a carga de incêndio até 300 megajoules e aqui eu vou olhar a área, tá? Nessa coluna aqui. E aqui eu tenho até 3.000 metros quadrados. Então, aqui eu topo com 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. E com 2 tipos de reserva também, 6 metros cúbicos e 8 metros cúbicos. O tipo 1 é relacionado ao tipo de mangotinhos, tá? A gente não utiliza
esse tipo de mangotinhos porque é um tipo mais simplificado, digamos assim, do hidrante. É como se fosse uma mangueira de jardim. É uma mangueira enrolada em um carretel com uma válvula de fácil abertura e que você desenrola a mangueira, abre a válvula, vai sair água, você apaga o fogo. É bem simples de utilizar. Porém, é pouco eficiente. E ainda, onde você tiver um sistema de mangotinho, você tem que ter aí um registro para hidrante. Então, não compensa utilizar esse sistema. Antigamente, esse sistema poderia ser utilizado sem a presença desse registro, mas hoje tem a obrigação aí de ter esse registro ao lado do sistema de mangotinhos, e isso inviabilizou o seu uso, porque fica um sistema mais caro e é um sistema, como eu já disse, menos eficiente do que o sistema de hidrantes. Portanto, nós vamos tratar aqui a partir do tipo 2, que são os tipos de sistema relacionados aos hidrantes, tá ok? Então, nesse caso aqui, eu usaria o tipo 2 e teria que utilizar uma reserva técnica de incêndio de 8.000 litros de água, tá? Então, assim, eu encontro a minha reserva de incêndio que eu vou utilizar lá no meu cálculo, lá no meu projeto, nas informações que o bombeiro me pedir, eu vou utilizar isso aqui, tá bom? Bem, sobre reserva de incêndio, é isso que eu tenho para dizer para vocês. E a reserva de incêndio, como eu já disse, ela tem que estar disponível, ela não pode ser utilizada, tá? Então, se eu tenho uma caixa d'água, vou mostrar aqui na figura. Se eu tenho uma caixa d'água que vai dividir essa água tanto para o consumo, tanto para a reserva de incêndio, não tem problema. Só que essa reserva, ela tem que ser realmente uma reserva, tá? Nesse caso, como a gente vê aqui na figura, ó, a gente vê a água aqui do abastecimento por cima e a água da reserva por baixo. Então, geralmente, a tubulação que vai descer para o consumo, ela vai ficar nesse limite aqui, ó. Supondo que essa parte vermelha é a da reserva de incêndio, então a tubulação para consumo, ela vai vir somente até aqui, tá? Ela não vai poder pegar aqui do fundo, tá bom? O que vai pegar aqui do fundo é o sistema de hidrantes, porque ele vai utilizar exatamente essa reserva aqui, tá ok? Então, é a respeito disso que a gente tem para falar aí sobre reserva de incêndio, e nas próximas aulas nós vamos falar a respeito dos próximos tópicos. Então, até a próxima aula.